Vamos lá, irmãos. Você pode aí descansar a sua cadeira um pouquinho. Ela está pedindo, pelo amor de Deus, que você possa... Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Noite de milagres, amém? Todos os dias são dias de milagres. Mas assim o Senhor desejou que fizéssemos um dia específico aqui. E então nós estamos cumprindo a vontade do Pai. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo o regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o largar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Posso ouvir um glória a Deus aí? Posso ouvir uma aleluia? Aleluia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Anulando o quê? Sofismas. Irmão, não está escrito aí nada? Porque as armas da nossa milícia não são, e sim poderosas em, para destruir o quê? E fazer o que mais? Ok, você lê na sua tradução, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Eu te louvo, te agradeço. Que o Senhor traga a existência daquilo que nós precisamos aqui nessa noite. Pai, a Tua palavra será ministrada, que não seja eu, mas seja o Senhor. Que Teu Espírito, Senhor, possa usar a minha vida, respondendo aqui orações, trazendo aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja. Sou Teu servo, estou ao Teu dispor nessa noite. Pai, que a minha carne não fale, mas só o Teu Espírito aqui nessa noite. Traz aquilo que está no Teu coração, traz as revelações aqui nessa noite, e a honra e a glória será dada sempre ao Senhor, Pai. Eu declaro e profetizo, Deus, em nome de Jesus, que os demônios já estão amarrados, amordaçados, sem poder de agir. Nós paralisamos agora toda intervenção de Satanás. Eu repreendo toda a fúria de Satanás sobre este lugar, e declaramos que este lugar está em liberdade para adorar ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, glória a Deus, aleluia. Nós temos ministrado aí quem é Jesus para você, e hoje eu quero falar sobre Jesus é o Senhor dos exércitos. Você pode declarar isso comigo? Jesus é o Senhor dos exércitos. Novamente. Novamente. Mais uma vez. Glória a Deus. E aí uma pergunta para você: você faz parte desse exército ou você está fora dele? Por que será que não existe nenhuma vitória na sua vida? Irmãos, a ideia de participar de uma igreja, ela é mais ampla do que você possa imaginar. Não é você escolher um dia para vir à igreja, sentar na cadeira e ouvir quem vai ministrar e achar a ministração boa ou ruim, de acordo com o seu momento
que você está vivendo, de acordo com o momento que você está vivendo. Porque tem pessoas que vêm na igreja e dizem assim, não gostei muito da ministração, Deus não falou comigo. Por que não falou comigo? Porque ele queria, ou ela queria, ele ou ela queria, eles queriam que Deus falasse aquilo que eles desejam, não aquilo que Deus acha que deve falar. Então muitas vezes eu estou esperando algo da parte do Senhor, mas o Senhor deseja ajustar algumas coisas na minha vida. Que eu prepare a casa, que eu arrume a casa, que eu organize a casa. Você quando recebe alguém na sua casa, você quando convida alguém para almoçar, jantar, tomar um café da tarde com você, você se prepara para isso, você prepara a sua casa, você arruma a sua casa, você limpa a sua casa. E alguns filhos dizem assim, nossa, seria muito bom que a minha mãe recebesse todo final de semana, ou toda semana alguém em casa, só assim a casa ficaria limpa. Eu já ouvi isso. Já presenciei um momento como esse. Seria muito bom que a minha mãe, que meus pais recebessem fulano de tal todo final de semana. Só assim nós teríamos comida boa. Por quê? Porque infelizmente nós sempre queremos fazer o melhor, ou nós fazemos o melhor para alguém que vem em nossa casa temporariamente, mas para aqueles que estão lá dentro, nós fazemos qualquer coisa, ou de qualquer maneira, ou não fazemos nada, então cada um que se vire, não é? Então, sempre o melhor é para alguém que vai comer e que vai dizer que estava bom ou não. Talvez vão mentir para você, na sua cara, na cara dura, vão mentir, vão dizer que estava ótimo e depois no carro falando que estava mal passado, estava mal cozido, não estava legal, que você não gostou daquilo, que não se preocupou nem de fazer alguma coisa. E você investiu, você levantou cedo, você foi no mercado, você passou o cartão de crédito, não tinha nem dinheiro para receber essa pessoa em casa, mas você fez. Então, muitas vezes, nós nos preparamos e nós queremos sempre dar o melhor para alguém que, às vezes, ele é temporário, ele tem uma passagem rápida na nossa vida e ele ou ela é como um furacão, que vai trazer alguns problemas, alguns prejuízos. Todo furacão, ele deixa mortos, ele deixa um prejuízo, ele traz alguma destruição. Assim são algumas pessoas que entram na nossa vida, e depois que eles saem, a gente fica chorando porque eles saíram. Isso me faz lembrar de um texto, quando Davi estava num momento muito crítico do seu relacionamento com Deus, ele não estava vivendo um tempo bom, um tempo favorável com o Senhor, e aí a única coisa que Davi pede para o Senhor: não afaste de mim, não tire de mim o teu espírito. Sabe, muitas vezes nós não nos preocupamos com isso, nós levamos a nossa vida cristã de qualquer maneira, sem se preocupar com a pessoa do Espírito Santo, sem se preocupar se de fato nós estamos agradando ou não ao Senhor. Você quer agradar a tanta gente, mesmo sabendo que você não vai conseguir, mas você se empenha para isso. Você, infelizmente, trabalha todos os dias para fazer alguém feliz, para tornar alguém importante. E eu não estou falando que isso é ruim. O problema o problema está naquilo que você se doa para fazer para alguém. Não é que esse alguém não merecia, mas da mesma forma que você investe numa pessoa que talvez vá te trair, não vai estar com você em um momento tão complicado, mas mesmo assim você faz isso por esse alguém, mas não faz isso para o Senhor. Você sempre tem uma desculpa em dar, você sempre está reclamando de alguma coisa que Deus fez ou porque Ele não fez ainda. E muitas vezes nós não temos o Senhor como um Deus tão importante assim para nós. Nós frequentamos uma igreja, nós estamos às vezes em um culto, mas não fazemos parte do exército de Deus. Sabe, ser cristão é muito mais do que vir aos domingos na igreja, de abrir a Bíblia uma vez por semana, ou fazer uma oração de vez e nunca, ou ter uma vida de consagração quando eu achar que devo fazer.
que eu devo ter? Ser cristão é participar de um grande exército do Senhor. Enquanto nós estávamos aqui louvando ao Senhor, o Espírito Santo, ele ministrou algo no meu coração. Você não tem noção dos trabalhos que têm sido feitos durante esses dias, dos trabalhos demoníacos, do derramamento de sangue, daquilo que estão fazendo por causa do dia 2 de outubro. Sabe, irmãos, nós, infelizmente, nós estamos debaixo de governos espirituais. Alguns estão debaixo do governo de Deus, outros estão debaixo do governo satânico, maligno. E a ideia aqui não é falar sobre política ou de um político, mas falar sobre a nação, aquilo que estão fazendo com a nossa nação, e nós aceitamos isso. E nós não oramos, não jejuamos, e nós não clamamos a Deus. Infelizmente, alguns entraram numa ignorância muito grande, achando que a bandeira do Brasil é de um determinado partido, de um determinado candidato, e repudiam hoje até o hino nacional ou a bandeira, a cor da nossa bandeira. Isso é uma grande ignorância, isso é falta de uma visão, percepção espiritual. Nós estamos diante de uma grande guerra espiritual. E querendo você ou não, você está envolvido nessa guerra. Você se preparando para essa guerra, entrando no exército ou ficando de fora, você faz parte dela. Nós temos a Rússia contra a Ucrânia. E muitos que não pegaram em arma, muitos que não foram para a guerra, eles estavam envolvidos na guerra, as casas estavam sendo bombardeadas. O fato de não poderem ou não quererem se apresentar à guerra, não significa que ela não faz parte da minha vida. Isso é um grande engano. Achar que o diabo só está trabalhando na casa do vizinho, achar que o diabo só está destruindo a família de fulano de tal, e achar que ele não tem um plano já preparado para a minha casa e para a sua casa. E nós não gostamos de falar sobre isso. Nós gostamos mais de falar de Jesus, lógico, amamos falar sobre ele, mas nós não podemos esquecer que ele disse que também que existe um outro reino, e que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Um som como esse, ninguém sai das suas casas para reclamar de um som nessa altura. Mas se o som da igreja estivesse nessa altura, nós teríamos um carro de polícia na nossa frente, como um dia nos chamaram para nós, em um dia que o culto não tinha nem começado. E o próprio policial, quando entrou, falou assim: eu não acredito que fizeram uma denúncia. Que hora começa o culto? Às 8. Ué, falaram que vocês estão num barulho aqui insuportável. Falei, bom, só se for de conversa. Eu não estava na hora, mas eu pensei nisso quando me falaram. Só se for da conversa do pessoal. Eu falei, mas que descarado esse filho das trevas. Que ousado esse filho das trevas. Chamou a polícia, ligou para um momento que não estava nem acontecendo o culto. Então nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Jesus, aquele que nós servimos, ele é o Senhor dos exércitos, é ele o capitão, é ele que dá as direções. Lógico que nós não fazemos nada sem a ordem dele. Alguns cristãos, eles são derrotados, fracassados em uma guerra, porque querem fazer guerra contra Satanás, querem assumir uma guerra espiritual que alguém está vivenciando, quando Deus não autorizou a pegar essa guerra. Deus, o Senhor dos exércitos, que é o próprio Jesus, ele precisa autorizar você ou não. Isso vai mexer com o emocional, isso vai mexer com as hostes espirituais, como a palavra nos diz. Isso vai mexer em nós, com a nossa força, com a nossa saúde. E o Senhor, ele só vai me livrar se ele autorizou eu guerrear ou não por uma causa, pela vida de uma pessoa.
Lógico que como pastor, líder que nós somos, pastores e líderes que nós somos dessa casa, isso já é nosso. A sua guerra, nós não precisamos pedir autorização para o Senhor, porque a igreja foi confiada nas nossas mãos e nós precisamos guerrear sempre pela vida de vocês. Isso é fato, mas alguém que vem, eu preciso orar e saber se é de um outro ministério, porque essa pessoa ela tem um pastor, tem uma autoridade espiritual, isso é uma organização, ou se não é evangélico, se faz parte de, sei lá, de qualquer uma outra religião, eu preciso entender se eu devo ou não pegar essa causa. Porque eu preciso ter estratégia, sabedoria, como é que eu vou fazer? Ah, mas não é só jejuar? Não é só jejuar. Você pensa que é só jejuar, você pensa que é só levantar a mão e fazer algumas declarações, mas Deus precisa nos revelar com quem nós estamos lutando, com quem nós estamos guerreando, quem vai se levantar depois daquele que se levantou. Falamos muito sobre Golias, falamos muito do momento em que Davi, ele pega e vai derrotar Golias com 5 pedras, mas só uma sai da funda e acerta o grande gigante. Só que você talvez não saiba, ainda não leu, ou se leu não entendeu, que depois a vida de Davi foi derrotar gigantes, porque Golias tinha uma família, tinha primos que depois fizeram guerras contra Golias. Então existia sempre na vida de Davi um gigante a ser derrotado, um gigante a ser tombado, um gigante a ser vencido. E a história de Davi nos mostra muito a forma em que vive um cristão. Um momento de guerra e um momento de conquista e de avanço. Todos os reis que estão na palavra e que ficaram escritos na história, que fizeram guerra quando o Senhor não autorizava, eles perderam, e perderam feio. Foram saqueados, foram derrotados. Nós precisamos ouvir ao nosso capitão. Ele é o chefe, ele é que vai à frente, ele é o nosso general de guerra, é ele que comanda o exército. Então, se a sua casa está vivenciando um tempo de luta, um tempo de dificuldade, e você não sabe, você faz a tua oração, e aí Deus, quando o Senhor vai me abençoar? E aí Deus, quando é que o Senhor vai prover? E aí Deus, quando o Senhor vai fazer? Aí você chora, é muito bom, ok, chore mesmo na presença do Senhor, derrame lágrima, mas não existe nenhum soldado pronto para uma batalha chorando, derramando lágrimas. Você já viu em algum filme ou algum momento, alguém que está pronto para a batalha, alguém que já está pronto para guerrear contra o seu inimigo, que já está no campo da decisão, no campo da grande batalha, chorando, se lamentando, porque estão diante de uma batalha? Não, você enxerga um exército pronto para lutar e até morrer, se assim for, em prol de uma causa. O problema é que nós, como cristãos, nós só temos problemas, e nós oramos por causa dos nossos problemas. Nós queremos vitórias nos nossos problemas, nós queremos uma solução para os nossos problemas. Nós nunca temos uma causa, nós nunca guerreamos por uma causa. A minha família é a minha causa, o meu ministério é a minha causa, o meu chamado é a minha causa, a igreja que Deus confiou para que eu possa pastorear é a minha causa. O seu problema, a sua dificuldade é a causa que eu pego nas minhas mãos para orar, para buscar ao Senhor, para pedir para que o Senhor te abençoe. É muito mais do que ter um problema nas minhas mãos, é muito mais do que ter uma situação nas minhas mãos, é uma causa. Então mude a sua linha de pensar, mude a sua linha de entender as situações, mude cada situação que se levantar contra a sua vida, dentro da sua casa, no meio da sua parentela, você deve dizer assim: me dá aqui, porque essa agora é uma causa que eu vou apresentar diante de Deus, e nós teremos vitória, porque Ele nos dará a vitória. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. E aí eu te pergunto, irmão, com que armas você tem lutado? As armas das nossas milícias. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. O seu marido não é o seu inimigo. O diabo quer que você o enxergue dessa forma. A sua esposa não é a sua inimiga,
Mas o diabo quer que você a veja dessa forma. Os seus filhos não são um problema na sua vida, mas o diabo quer que você enxergue eles dessa forma. O próprio Jesus disse que no mundo teremos aflições. No mundo. Você vive no mundo, irmão. O fato de você ser cristão, mas você continua vivendo no mundo. Não tem esse negócio de tranquilidade o tempo todo, sem problema, sem situação, porque a sua vida está ligada a outras pessoas. Não tem esse negócio de eu sou perfeccionista. Não existe isso. Surgiram no passado algumas pessoas assim dentro da igreja. Até que um dia, eu ouvia sempre isso, até que um dia eu falei, Deus, me dá uma resposta para essa pessoa, porque eu já não suporto mais ouvir isso, eu sei que não existe isso. Aí eu chamei a pessoa e falei assim, você tem certeza que você é perfeccionista? Tem certeza que tudo na sua vida tem hora e com exatidão, tudo acontece com exatidão, você faz tudo, você nunca chegou atrasado no teu trabalho, porque o teu ônibus atrasou, então você precisa do motorista, do ônibus para que não atrase, para que você chegue no horário. Mesmo que você saia muito mais cedo de casa, você não vai conseguir chegar no horário. Você vai chegar sempre antes. Então não existe perfeição aqui nesse mundo. Ela é tão perfeita, ele é tão perfeito, tá? Até o momento do casamento, você vai perceber que aquela perfeição não existe mais. Que já era. Por isso que alguns se separam logo depois de casados. Porque descobrem, eles ficam desiludidos. Porque quando namoravam, era no momento de noivado, foi tudo tão lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Foi entre aspas, porque a paixão cegou aquilo que você deveria ver. Muitos saem da igreja, porque quando chegam numa igreja, ai que pastor legal, ai que culto maravilhoso, ai que ministério de louvor, ai que irmão maravilhoso. Aí eu sempre digo, olha, quando a gente sempre quando atende, a gente diz assim, não somos perfeitos, viu? Temos problemas, inúmeros problemas, tá? Mas parece que a pessoa não enxerga aquilo que os líderes falam para eles. Aí depois nós recebemos na nossa salinha, assim, eu estou tão chateado, por quê? Eu estou chateado com fulano por causa disso, por causa daquilo, mas eu te avisei. Eu não te avisei que nós temos problemas? Eu não te avisei que nós somos pessoas normais? Eu não te avisei que o fato de ser uma igreja não existe num ambiente onde tem pessoas, perfeição, eu gostaria muito, eu falo sempre para a pessoa, muito mais do que você imagina eu. Se quando houvesse uma convocação, um exemplo, tá? Se quando houvesse uma convocação para a gente pagar o aluguel da igreja, um exemplo. Já de imediato, todo mundo abraçasse a causa. E logo em seguida, antes de terminar o culto, a conta estaria, ou eu trazer aqui um problema que nós estamos enfrentando financeiramente, e de imediato, numa perfeição incrível, a gente sanar tudo. Não existe isso, irmão. As pessoas amam se iludirem. Adoram uma ilusão. Eu não sei aonde essas pessoas estão vivendo. Eu saí da igreja por causa disso, então deveria ter saído do emprego também, que existem pessoas. Deveria também não pegar ônibus, porque ali dentro existem pessoas. Deveria então sair da família e sair do mundo, porque é complicado. Não é? Então as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Às vezes você quer vencer falando mais do que a tua boca. Você quer vencer com argumentos humanos. Você quer vencer usando de uma forma, de uma estratégia emocional para pegar a pessoa, para convencer a pessoa. Você quer trabalhar de uma forma, quando eu digo trabalhar, eu falo trabalhar, desenvolver algo de uma forma muito humana. Quando deveria ser esse momento espiritual na sua vida. E aí eu separei algumas coisas para esta noite. O que você precisa para fazer parte desse exército? Primeiro, se alistar, normal. Sabia que em Israel as mulheres servem também ao exército? E porque elas não são forçadas, mas é natural isso em Israel. As mulheres servirem ao exército.
Isso é comum, né? Você, mulher que está aqui, fala assim, mas esse negócio de exército é para homem. Não, não. Até a coisa não pegar e até falar assim, está faltando homem. Né? Vamos que vamos. Por que você acha que em toda igreja, o maior número de gente trabalhando são as mulheres? São mais desprendidas, decididas, se doam mais, trabalham muito mais, se lançam muito mais, creem, confiam, acreditam, não desiste. Eu conheço macho que só pelo fato, ele casou, engravidou a mulher, a criança nasceu com um problema, ele se separa, ele larga a mulher e o filho. E aí vem com o emocional abalado, dizendo que não aguentei, eu não tenho estrutura para isso. É que eu preciso segurar minha língua. Eu não tenho condições, bispo, eu não tenho estrutura. Meu emocional, só o bagaço. A mulher fica ali com 3, 4 barrigudinhos, né? E ela trabalha, ela vai, ela sobe, ela desce, ela lava, ela passa, ela canta, ela subia. Eita, maravilha, ela fala em línguas, ela pega ônibus, ela sai de manhã, chega só à noite, dá conta de tudo, vai fazer almoço, final de semana, arruma a casa inteirinha. E o cabra, eu não tenho condições emocional para tudo isso. A grande maioria, quando se separa da esposa, se separa também dos filhos. Eles dão um divórcio, a carta de divórcio, o papel de divórcio para a mulher, mas não dão da forma que dão para a esposa, mas dão também para os filhos. Eles vão embora. Eles vão embora. Deus, ele é perito quando ele escreve assim, ainda que a tua mãe, ele está falando para quem isso? Se ele está citando mãe, ele está falando para alguém que é filho. Ainda que a tua mãe te desampare, te abandone, ainda, ele não diz assim, a tua mãe vai fazer isso, porque o próprio Deus sabia que isso não faz parte da mulher, largar os filhos, existe, lógico que existe, mas isso é muito pouco, quando isso acontece é porque ela é obrigada, está sendo obrigada, mas a grande maioria dos homens dão carta de divórcio, vão embora, tanto para a esposa como para os filhos. Um abraço, tchau. Vou criar, cuidar de 40 da outra, mas não vou cuidar de você. Geralmente é assim. E aí você olha e fala assim, nossa, é a mesma pessoa, não. Isso aconteceu no velório do meu pai. Quando eu olhei a outra família, nós daqui, né, eu e meus irmãos, nós olhávamos um para o... E aí eu perguntei para a minha irmã mais nova, é a mesma pessoa? Ou nós estamos num velório errado? A gente não conseguia entender. Lógico que havia um sentimento do lado aqui, mas havia um desespero do outro lado. E aí, eu chamei a minha irmã e disse assim, o que ele não fez aqui, que fez muito ali? Que é normal, irmão. Que é normal. Porque, infelizmente, isso é normal. Às vezes, a pessoa ela não se doa 100% para a igreja, mas se doa, ela se doa 1000% por trabalho. Ela não se doa 100% para Deus, mas se doa 1000% para esse mundo. Infelizmente nós somos assim. Nós abraçamos muito fácil algo e abraçamos muito fácil o outro algo quando nós não deveríamos. É assim que muitas vezes nós vamos vivendo nessa vida. Então você precisa, amado, se alistar. Depois você precisa aprender a lutar. E por último, ter armas. Ter uma arma. Falar em arma nesse tempo, né?
E você precisa ter uma arma para lutar. Quais são as suas armas? Com que armas você tem lutado no seu dia a dia? Com a gritaria? Chantagem emocional? Com as suas birras? Falando mal? Para expor alguém? Porque você sabe que alguém está falando mal de você, que eu sei muito bem que é terrível, e principalmente para alguém que você muito fez por a pessoa, e você descobrir que a pessoa está falando mal de você, onde ela não deveria. Bom, ela nem deveria estar falando mal, e pior ainda em um ambiente que ela não deveria. Qual é esse ambiente? Uma pessoa da igreja falando mal da igreja para quem não é evangélico, atrapalhando o desenvolvimento de salvação na vida de alguém. Isso já demonstra o tipo de pessoa que ele ou ela é. Mas, infelizmente, quem está ouvindo não consegue entender, porque está cego no seu entendimento. E ouve. Eu penso que se eu saio da minha casa para falar mal da vida de alguém em outra casa, o dono dessa casa precisa já estar atento comigo. Precisa estar muito esperto, porque assim como eu saio da minha casa para falar mal de alguém na casa dele, eu saio da casa dele para falar mal dele na casa de outra pessoa. Então, às vezes, nós estamos usando meios humanos para vencer uma guerra. E ao invés de você lutar pela essa questão problemática financeiramente na sua vida, sendo fiel, essa é a primeira palavra, e eu quero que você entenda isso, sendo fiel, obediente ao Senhor, no seu dízimo e nas suas ofertas, que isso não é coisa de pastor, isso é coisa de Bíblia, isso é Bíblia, isso não é coisa de pastor, isso é palavra de Deus. Então, quer vencer, em primeiro lugar, seja fiel, obediente ao Senhor, entregando aquilo que pertence a Ele. Antes de entregar o que pertence, fiel e obediente. Essa é uma arma para vencer a Mamon. E a segunda arma para vencer Mamon, aprenda a administrar a grande quantidade que ficou na sua vida, porque sempre nas suas mãos ficará sempre um número maior. Você entrega 10, mas fica 90 nas suas mãos. Sempre assim. Se você for fiel no pouco, o Senhor te colocará no muito. Perceba que o pouco pertence ao Senhor. E Ele sabia disso. E por isso Ele deixou escrito dessa forma, que nós não conseguiríamos entregar o muito, até porque nós não temos o muito, se Ele não colocar em nossas mãos. Mas então eu entrego o pouco. O que você tem? A tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Isso é o suficiente. Essa é a arma que você precisa usar para pagar a sua dívida, para que os credores não venham levar os seus filhos. Quais são as armas que você precisa lutar? Jejum. Mas não é só quando tem um problema, você precisa ter uma vida como cristão, uma vida de jejum, pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias você precisa jejuar. Para santificação, para uma limpeza espiritual na sua vida, não é só para conseguir as coisas materiais. Aprenda a fazer um jejum para santificação, para limpar os teus olhos espirituais, para limpar os teus ouvidos espirituais, para limpar a tua mente recebe um monte de informações diariamente. Os teus olhos recebem essas informações. Que seja um jejum para purificação, para ouvir a voz de Deus, para entender aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Qual é uma outra arma? A oração, relacionamento com Deus. Assim como você fica no WhatsApp, mandando o tempo todo mensagem, vídeo, um monte de coisa para um monte de gente, faça também um WhatsApp entre você e o Senhor. Então a oração, leitura da palavra, uma outra arma poderosa. Hoje nós temos aplicativos. Você não consegue, não tem um tempo para ler, coloca lá para ouvir. E esteja no café da manhã, é o que eu faço todos os dias. O momento do meu café da manhã, o momento do meu devocional. É um momento que eu tiro logo pela manhã para entender aquilo que Deus quer, para falar com Deus, para ler, para assistir alguma coisa que está relacionado ao Senhor. Qual é a outra arma? O teu posicionamento. Amém? Amém.
o teu posicionamento. Você é tão posicionado para tantas coisas, até para desgraçar a tua própria vida. Você é bem posicionado. Eu vou passar no cartão, mesmo sabendo que eu não vou fazer. Não, já está decidido que a gente vai fazer esse investimento aí, mesmo sabendo que a gente não pode pagar, vamos jogar para Deus esse boleto. Não, boleto é teu. Você pode até jogar o boleto para Deus, mas Ele vai jogar de volta para você. Aí vamos fazer pela fé. O Senhor mandou uma outra arma. Ouviu claramente, o passo que você vai dar vai comprometer a sua família. Opa! E aí, Deus? Sua fé, meu amado, sua fé, minha amada irmã, no Senhor, para cada passo importante na sua vida, ouvir a Deus e acionar a sua fé aqui na terra. Porque Deus não se responsabiliza por nenhuma besteira que você fez ou que você está prestes a fazer. Ele vai pegar essa situação para tentar te ensinar se assim você quiser. Mas não seria dessa forma. É que 99% dos cristãos só aprendem diante de um problema que eles mesmos causaram. Salmo 91, Senhor, guarda a nossa saída e a nossa entrada. Só que não é assim, a palavra está escrita dessa forma, mas na vida de muitos, da maioria, Senhor, guarda a nossa entrada, porque a saída, nem falamos com o Senhor, lá, vamos, né? Aí depois nós queremos entregar o boleto para o Senhor. Não, o boleto é teu. Boleto é teu e não adianta rasgar, para achar que não existe mais dívida. Lembra uma vez que eu testemunhei isso? Que eu pegava as contas que eu não conseguia pagar, eu rasgava os papéis, trocava fogo. E eu falava, pronto, não existe no papel, mas no sistema está. Olha que loucura minha. Doido, né? Varrido da cabeça. Achava que rasgar, queimar, sumir com aquilo não existia mais. Imagina. Acredito que eu não sou só o único. É que eu tenho coragem para dizer o que eu fiz e o que eu faço. Alguns ficam quietinhos, não levantam a mão, ficam se escondendo, fazendo cara de santo, eu não, misericórdia, nunca fiz nada na minha vida. Não, nunca pegou o cartão de alguém quando não podia pagar, né? Uma coisa que eu aprendi, irmão, muito antes, quem não paga 10, não paga 100. E se você puder, dê, não empreste. Já sabendo do camarada como funciona, abençoa, se um dia você puder, ok, se não... Ou se você emprestou, no seu coração você diz assim, se conseguir pagar, amém, se não conseguir, glória a Deus, eu já me preparei para isso. Para o não pagamento. Não é? Mas irmão, não é porque tem cara de crente, andar de crente, a Bíblia no braço, e tem a voz mediana na hora de pedir emprestado, e que você vai se compadecer, e você vai falar, vamos lá, né? Eu lembro muito bem de uma situação, alguém me chamou para ser fiador. E eu fui, a gente estava começando, a gente não tinha ainda filhos, e aí eu conversei com a bispa na época, nós éramos diáconos, falei para ela sobre alguém que tinha me pedido para ser fiador, eu falei para ela assim, aí ela olhou para mim e falou assim, nem o pai dessa pessoa quer ser fiador dele, você vai ser. Eu falei, mas a pessoa está precisando, veio com uma voz muito mediana, assim, uma voz bem suave, me encheu de compaixão, irmão, eu tenho um coração enorme, se Deus às vezes não segurar, eu faço besteira por causa do tamanho do meu coração. Quando você vê eu fazendo alguma besteira, você fala assim, foi o coração dele, grande, enorme, é bem antes isso de ser pastor, esse negócio, filho de Leu. E aí, eu fui, irmão, desobedeci a minha esposa. Maldito é o homem, o marido que desobedece a esposa. Desobedeci, eu fui. Tirei. Era um carro. Veio um problema financeiro. Nem ele, nem eu conseguia pagar. E eu pedia para que a pessoa devolvesse o carro, pelo menos. E a dívida seria sanada. A pessoa fez resistência, não quis. E um dia partiu para cima para me bater, porque eu cheguei e falei assim, não é melhor você devolver? O banco está me ligando, pelo amor de Deus. Faz isso. A pessoa veio para cima. E me xingou e falou um monte de coisa. Eu falei, não estou entendendo nada, essa conversa aqui, essa conversa sobre devolução de carro que está no meu nome, pelo amor de Deus. Para com isso. Como eu nunca fui de briga, irmão.
Então eu fujo da briga, sabe? Eu fujo porque eu sei que eu vou apanhar. Já é nítido, eu sei que vou apanhar, por isso que eu não entro em briga. Eu sei que eu vou levar pior, não tem esse negócio de dar uma rasteira, porque eu sou pequeno, já dá uma rasteira, derrubo o camarada, não tenho força para isso não. Sempre fui muito raquítico nessa situação, nessa área. Bom, o carro foi roubado. Deus olhou e falou assim, vou te ensinar. Da pior maneira da sua vida. Mas eu vou te ensinar. Irmãos, foram dias de lamento. Carro roubado, não conseguíamos pagar. E aí chegou uma hora de Deus cumprir uma promessa. Compra de um apartamento. E nós estávamos diante dessa situação. E nós sabíamos que chegou o tempo da promessa. Sabe o que eu fiz? Igual o rei Ezequias. Eu me virei para a parede e eu clamei, eu chorava diante de Deus. Eu chorava, eu dizia para Deus assim, eu me arrependo, o Senhor sabe disso. Que a tua misericórdia me alcance. Eu sei que agora, eu sei que eu não posso vivenciar essa promessa que um dia o Senhor me deu. O meu arrependimento mexeu com o coração de Deus naquele dia. E não deu certo financiamento pelo banco. Mas eu, posicionado em Deus, eu falei, Deus, o Senhor sabe. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe. Já orei, já coloquei. Fomos para a construtora. E a própria construtora financiou para nós. Foi um livramento e foi uma restituição. E o meu sogro foi um avalista nosso. Com um contrato de gaveta sem ser registrado, porque precisava de uma escritura. Quando Deus, sabe por que eu estou te contando isso? Não me preparei para isso, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém, se não com todos, com alguém aqui. Era impossível, o prédio ainda está lá, do lado da, lógico, a construtora não existe mais, mas o prédio ainda está ali, do lado do shopping do Morumbi, e nós fomos. Minha sogra tinha que assinar 200 páginas, minha sogra não sabe ler nem escrever, e tem dificuldade de fazer uma assinatura. Sabe o que eu fiz? Nós assinamos tudo, e eu deixei a minha sogra, o meu sogro, e a bispa, e fui embora trabalhar, porque eu falei, só vai terminar esse negócio aí, acho que meia-noite, minha sogra vai terminar o último, porque ela tinha que desenhar cada letra. Sem entender a coisa. Sabe, não force a barra. Não queira lutar com uma arma que o Senhor não autorizou. Não queira vivenciar algo que Deus ainda não autorizou para você. Não faça da sua vida um inferno por causa de um capricho seu. Porque quer mostrar que Deus te abençoa, porque você quer mostrar para alguém que você vai ser bem-sucedido. E aí eles financiaram. Mudamos, fomos morar lá no Macedônia. E veio um tempo de crise financeira. Depois de um tempo, a sogra já tinha nascido. A gente ainda como diácono, trabalhando na obra do Senhor, veio um tempo de crise financeira. Isso estava sendo difícil para a gente acertar. E aí eu tinha um carro na época. Tinha comprado um carro, tinha comprado um carro e supostamente tinha, alguns já ouviram esse testemunho, mas Deus está me autorizando a contar aqui novamente. E aí alguém, apóstolo Celso, tinha orado a Deus pedindo um carro. E a oração dele foi, Senhor, se o Senhor quer que eu comece a Brasa Viva, que eu comece esse ministério, que eu assuma essas pessoas, porque ele tinha pedido para as pessoas procurarem igreja. As pessoas estavam se ajuntando numa casa e crescendo o número, e ele, então, dizendo para o Senhor que não tinha condições, e as pessoas dizendo, não, nós queremos começar uma igreja, nós queremos que você seja o nosso pastor. E ele fez uma oração, ele pediu um carro para o pai dele, na época, e o pai dele disse que não daria. E ele foi orar ao Senhor, e era um carro era emprestado, e ele foi orar ao Senhor e disse, Senhor, se o Senhor deseja, eu não posso assumir que eu não tenho como
a igreja começou lá no Aracati. O Senhor então envia. O Senhor então manda, porque eu não tenho condições de comprar. E aí naquela semana Deus falou comigo. E a gente estava com um problema no banco. E o Senhor disse assim para mim: entrega esse carro para ele. Eu falei: como é que é, Senhor? Entrega. Entregar, sim, entregar. Entrega. Dá oferta na vida dele. Mas, Senhor, da esposa, eu tinha dado para ela. Aí eu fui para ela. Fui obedecer agora, né, irmão? Obedecer a esposa. E aí, ela falou assim: aprendemos o quê? Que nós não podemos discutir aquilo que é uma ordem de Deus. Nós aprendemos que nós não podemos discutir sobre aquilo que é uma ordem de Deus. Se é uma ordem de Deus, nós vamos cumprir e acabou. Então, amém? Entregamos para ele, ele começou a obra. Não vou contar tudo, mas Deus lutou as nossas guerras. Aquela entrega daquele carro foi uma arma poderosa, e eu não sabia que ela era. Que aquela entrega era a arma que eu precisava. Nós fomos para a advogada da construtora, que pegou o nosso caso. A gente não tinha advogado. A própria construtora, a própria advogada pegou o nosso caso. E olhou para a gente e falou assim: Deus, né? Purinho na fita. Vocês não leram essa cláusula, não? Falei: que cláusula? Essa aqui, ó. Que se vocês devolverem um apartamento para a construtora, eles vão ressarcir para vocês 50% de tudo que vocês pagaram. Isso aqui dá, irmão, não lê. Né? Deus, né? Guarda a nossa entrada. Ele guardou. E guardou a nossa saída também. E preparou a própria advogada que poderia nem passar isso para a gente. O cara estava ali lutando pelos valores, a causa da empresa. E ela falou assim: melhor coisa que vocês têm que fazer, devolvam. E vocês ainda vão sair com tanto. Maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Olha que arma poderosa. E aí depois compramos, com esse valor, compramos um outro lá na Vila São José. Demos entrada. Irmãos, algumas armas, elas estão nas tuas mãos e você nem sabe que são armas. Por isso que vocês têm que estar atentos. Deus nos livrou do início ao fim. Fiquei com o nome por anos negativado, por causa de ser avalista. Mas Deus, Ele entrou, viu o meu arrependimento e a minha sinceridade diante dEle. E o Senhor disse assim: tudo bem, beleza, vamos, bora, vamos. Só que agora é comigo, tudo bem? Não é mais com o teu sentimento, tudo bem? Não é mais aquilo que você acha, tudo bem? Eu vou ser o capitão desse negócio, tudo bem? Da tua vida, da tua casa, da tua família, tudo bem, tudo bem. Então, eu vou me colocar à frente e você me segue. E os comandos que eu der, quando eu falar, pega essa arma, por mais maluca que seja, você pega. Às vezes a arma vai ser o teu silêncio. Alguém vai achar você trouxa, porque você não está revidando, não está falando nada. Não está se colocando para se defender, mas existem causas que quem te defende é o Senhor, amém? Então deixe Ele te defender. Então existe momento que o silêncio é a melhor arma que você vai usar, é o teu silêncio. Fecha a tua boca e deixe Deus trabalhar por você. Deixe o Senhor governar a sua vida. Deixe o Senhor se levantar para dar cabo daquilo que se faz necessário, que tem atrapalhado o mandamento de Deus na tua vida, amém? Quando o Senhor está no negócio, Ele se responsabiliza. O profeta Eliseu, numa hora de uma intervenção, de uma guerra humana e espiritual, e quando o moço de Eliseu chegou desesperado na casa do profeta, ele disse: Samaria está completamente cercada, e é impossível agora a gente ter uma vitória. A oração de Eliseu foi: Senhor, abre os olhos
desse moço, para que ele veja que maior é o que está conosco do que aqueles que está no mundo. Querido, você tem um exército, nós lemos isso. Você tem um Senhor dos exércitos, mas aqui na terra nós fazemos parte do exército de Deus. E aí ele vai dar o comando. Ele disse para Josafá: tão somente fique em pé, Josafá, prepare os homens, fique em pé, e você vai ver o que eu vou fazer com os teus inimigos. Amém? Às vezes a tua arma será simplesmente levantar de madrugada como eles levantaram, se posicionar da forma que você precisa, e ver Deus operando na sua vida. Diga comigo: Jesus é o Senhor dos exércitos. Amém? E Ele está te convocando nessa noite, para que você possa lutar juntamente com Ele, e ver Ele conquistando, mas você precisa estar lá no campo de combate, derrotando os seus inimigos. Moisés tinha 2 auxiliares, que durante a guerra de Israel, enquanto eles estavam guerreando com seus inimigos, Moisés com as mãos intercedendo, e quando ele cansava, aqueles 2 estavam ali para sustentar. Cada um sustentava um braço de Moisés. Você viu aqui o momento da quitéria. A igreja fez esse papel de sustentar os braços da quitéria, para que ela continuasse fazendo aquilo que se faria necessário. Amém?